Quem decidiu quais livros entrariam na Bíblia? Muita gente segura a Bíblia nas mãos e diz com convicção: eu creio apenas na palavra de Deus. O problema começa quando fazemos uma pergunta simples, mas profundamente incômoda. Quem decidiu quais livros fazem parte dessa palavra de Deus? Porque a Bíblia não caiu do céu pronta, encadernada, com índice, capítulos e versículos. Ela tem uma história, e essa história é, gostem ou não, uma história da igreja. No início do cristianismo, não existia o Novo Testamento como nós o conhecemos hoje. O que existia era a pregação apostólica. Os apóstolos anunciavam Cristo, celebravam a Eucaristia, batizavam, ordenavam sucessores e ensinavam oralmente aquilo que haviam recebido do próprio Senhor. Durante décadas, a fé cristã foi transmitida sem um único livro do Novo Testamento completo, e mesmo assim era uma fé viva, una e coerente. Isso por si só já deveria nos fazer refletir. Com o tempo, alguns escritos começaram a surgir. Cartas de São Paulo às comunidades, relatos da vida de Jesus que hoje chamamos de evangelhos, textos pastorais, exortações. Mas junto desses textos autênticos, surgiram também muitos outros escritos. Evangelhos apócrifos, cartas falsamente atribuídas a apóstolos, textos gnósticos, doutrinas estranhas. No século II, por exemplo, circulavam dezenas de evangelhos, de Tomé, de Pedro, de Judas, de Maria Madalena. A pergunta inevitável era: quais desses escritos são realmente inspirados por Deus? E aqui está o ponto central. A própria Bíblia não traz uma lista dos livros que a compõem. Em nenhuma página das Escrituras você encontra algo como: estes são os 27 livros do Novo Testamento. Logo, se alguém diz que acredita apenas na Bíblia, mas aceita o cânon bíblico, essa pessoa já está aceitando uma autoridade fora da própria Bíblia. A questão não é se existe autoridade. A questão é: qual autoridade? Foi a Igreja quem enfrentou esse problema. Já no século XI, Santo Irineu de Lyon combatia os gnósticos apelando para 3 critérios fundamentais: a sucessão apostólica, a tradição recebida publicamente nas igrejas fundadas pelos apóstolos e a comunhão com a Igreja de Roma. Para Irineu, a fé verdadeira não era aquela inventada por indivíduos iluminados, mas aquela que podia ser rastreada historicamente até os apóstolos. Isso é decisivo. Ao longo dos séculos III e IV, a Igreja foi reconhecendo, discernindo e confirmando quais escritos eram realmente inspirados. Esse processo não foi arbitrário, nem político, nem fruto de conspiração. Foram usados critérios claros. O livro precisava ter origem apostólica ou ligação direta com os apóstolos. Precisava estar em conformidade com a fé recebida, desde o início, e precisava ser usado universalmente na liturgia da Igreja. Escritos que não atendiam a esses critérios eram rejeitados. Esse discernimento culmina de forma clara nos concílios regionais de Hipona, em 393, e de Cartago, em 397 e 419, que definem exatamente o mesmo cânon que os católicos usam até hoje, incluindo os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Esses concílios não criaram a Bíblia, mas reconheceram oficialmente aquilo que a Igreja já vivia e professava. E é importante dizer, esses concílios foram confirmados pela autoridade da sé de Roma. Aqui surge uma incoerência grave no discurso moderno. Muitos rejeitam a Igreja, rejeitam a tradição, rejeitam os concílios e rejeitam o magistério, mas aceitam tranquilamente a Bíblia tal como ela foi definida por essa mesma Igreja, por esses mesmos concílios e por essa mesma autoridade. Isso não é coerente. Ou a Igreja tinha autoridade para reconhecer o cânon, ou não tinha. Se não tinha, então ninguém sabe ao certo quais livros são inspirados. Se tinha, então essa autoridade não pode ser descartada quando deixa de agradar. Além disso, é importante lembrar que o próprio conceito de escritura inspirada vem da tradição. Foi a Igreja quem afirmou que certos textos são palavra de Deus no sentido pleno. Antes disso, eram apenas escritos venerados. A inspiração não é algo que se prova cientificamente dentro do texto. Ela é reconhecida pela comunidade fundada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Por isso, quando alguém diz "eu sigo só a Bíblia", sem perceber, está se apoiando em uma decisão histórica tomada pela Igreja Católica. A Bíblia que essa pessoa lê existe porque a Igreja existiu antes, pregou antes, celebrou antes e discerniu antes. A Igreja não nasce da Bíblia. É a Bíblia que nasce no seio da Igreja. No fim das contas, a pergunta: quem decidiu quais livros entrariam na Bíblia? Não é um detalhe técnico. Ela toca no coração da fé cristã. Ou Cristo deixou uma Igreja viva, com autoridade para ensinar,
guardar e discernir a verdade, ou deixou seus seguidores entregues à confusão e à fragmentação? A história mostra claramente qual das duas opções é verdadeira. E talvez a pergunta mais honesta não seja: por que a igreja tem autoridade? Mas sim, se a igreja não tivesse autoridade, por que você confiaria na Bíblia que tem hoje nas mãos? Se esse vídeo te ajudou a pensar, deixe seu like, compartilhe com quem sempre diz só a Bíblia e se inscreva no canal, porque conhecer a fé não enfraquece a crença. Pelo contrário, a verdade liberta.